Os cientistas hoje não têm nenhuma dúvida para afirmar que a mente determina a saúde e a estrutura do cérebro. Não é o contrário. Não é o cérebro que determina uma mente sã, é a mente que determina um cérebro são. Por isso nós precisamos entender um pouco mais desse órgão extraordinário que é o nosso cérebro. O seu cérebro, meu querido, é um órgão maravilhoso que Deus fez. E neurologistas que estudam a relação do cérebro com o comportamento mental dizem que pensamentos tóxicos são aqueles pensamentos ruins que geram em nós desconforto, tristeza, abatimento, a psique fica quebrada, desencorajada, o medo assume o controle. Pensamentos saudáveis, como por exemplo amor, alegria, geram um cérebro saudável. Quando a Bíblia diz que Deus não te fez, Deus não te deu o espírito de temor, mas de amor, de poder ou ousadia e de mente sã, significa que o ser humano, quando ele nasce, ele não nasce para viver no modo do medo, mas ele nasce para viver no ambiente do amor. De acordo com o Dr. Bruce Lipton, um cientista que fez grandes desenvolvimentos na relação entre o cérebro e o pensar, diz que todas as desordens, os distúrbios genéticos não representam mais do que 2% da população humana. Eles chegaram à conclusão que 98% da população humana tem um código genético apto para te fazer feliz, para te fazer uma pessoa saudável, bem-sucedida e vitoriosa. Portanto, as doenças que acabam acometendo a maioria das pessoas têm origem na mente, nos sentimentos e no estilo de vida de estresse. Mas é óbvio que as nossas decisões, elas acabam determinando problemas de saúde física e mental. Portanto, queridos, é muito importante você entender que para ter uma vida saudável, equilibrada, feliz, plena, realizada, uma vida que atinge o seu potencial no máximo que você pode, depende muito mais da sua mente do que qualquer outra circunstância. A mente humana alcança o máximo do seu potencial quando é amada. Crianças que são encorajadas, amadas e acreditam que são inteligentes, desenvolvem mais do que outras. Elogie os seus filhos. Diga para eles o que eles são na verdade, porque o potencial da mente humana é ilimitado. Deixa para o mundo e para os inimigos fazerem as críticas. Seja você aquele que vai encorajar. Deus te fez um ser brilhante, a imagem e semelhança do Criador. O potencial que existe na tua vida é ilimitado. Afinal das contas, quem é que cria a sua realidade? Sua mente. Sua poderosa máquina, realizadora de sonhos. A sua mente cria a sua realidade. Uma das coisas que faz com que a nossa vibração oscile são os nossos pensamentos e sentimentos. Daí a gente fala assim, mas meus pensamentos, meus sentimentos, como é que eu vou dominá-los? Como é que eu vou controlar pensamento e sentimento se eles vêm assim, do nada? Não, seus sentimentos são criações da sua imaginação. É uma ilusão. Toda a emoção, raiva, medo, tristeza, culpa, elas não existem no real. Então a primeira coisa que você vai falar é o quê? Você está com medo? Isso não é real. Isso não é real. É uma ilusão que você criou.
É uma ideia de medo que você criou, mas isso não existe na realidade. Só está existindo aqui na sua cabeça. E se você começar a vibrar com essa ilusão que você criou, como a sua mente cria a sua realidade, você passa a criar as situações que vão te trazer medo. Mas ele em si não é nada. Ele é apenas um referencial que você tem na sua mente inconsciente de que aquela situação te causa alguma preocupação, te causa algum temor, te causa uma desconfiança. Porque o medo está ligado a desconfiar, a não acreditar em si. Porque quando a pessoa fala, eu não acredito no outro, eu não confio no outro, é outra mentira que ela está contando para ela. Porque ela não confia nela. Uma vez que você confia em você, você também confia no outro na medida que você consegue enxergar o outro. Quando nós estamos cegos de medo, nós não vemos a nós, as nossas potências e muito menos a potência do outro. Então, sentiu medo, o que é que você vai fazer quando você sente medo? Primeira coisa, isso não é real. Segunda coisa, qual é a mensagem que o medo traz? Porque o medo e as nossas emoções, eles são mensageiros. Veja, além de eles não serem reais, eles estão só trazendo uma mensagem de alguns arquivos que você tem aí dentro e que estão comunicando para você, olha, tem isso daqui que você precisa verificar. Só isso, é uma mensagem. Daí você pega aquela mensagem, né, e atua positivamente naquilo. Você não fica com o mensageiro. Quando a gente fala, eu sou uma pessoa medrosa, não tem gente que se denomina assim? Mas você vai falar assim, sou muito medrosa. Tem pessoas que têm síndrome do pânico, desenvolvem o síndrome do pânico, que é aquele medo absurdo do nada. O medo absurdo da morte. Eu não sei como é que alguém pode ter medo de morrer, sendo que isso é a coisa mais certa na sua vida. Em algum momento isso vai acontecer. E a gente teme que esse momento aconteça. Mas, deixamos isso daqui de lado. Mas esse medo, quando a pessoa fala assim, eu sou medrosa, o que ela fez? Ela pegou o mensageiro e achou, e se adonou do mensageiro. Ficou como se ela fosse aquela mensagem. Então, toda vez que nós temos alguma emoção, que ela fica o tempo inteiro gritando dentro de nós, você pegou o mensageiro, que foi a mensagem da sua mente inconsciente, te trazendo uma informação de coisas que você já criou e que estão ali depositadas, e que a situação que você está vivendo eliciou e chamou este mensageiro, só que você pega essa mensagem, você pega essa emoção e se denomina sendo isso. Eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa triste, eu sou depressiva, eu sou isso. Então nós nos apegamos a emoções negativas e a situações negativas na nossa vida, porque nós temos um ganho secundário com tudo isso. Quando você começa a pensar no ganho secundário, que você percebe também que este ganho secundário é uma ilusão, porque aquilo é tão ridículo que você fala, nossa, mas como que eu vou me apegar a isso? Mas ele tem um ganho. Então uma pessoa extremamente medrosa, ela não se arrisca. E se ela não se arrisca, ela tem este ganho, que é justamente o de não enfrentar possíveis frustrações. Então nós, como uma defesa para o sentimento de eu não vou fazer assim também, eu não vou me arriscar e não vou ter críticas de ninguém, eu fico aqui pelo menos com a mensagem do medo me parando e me paralisando na minha vida. Pode parecer uma vantagem que não é vantajosa, mas para a pessoa que assim o faz, isso é muito vantajoso. Uma outra emoção muito presente é a raiva. E as pessoas que têm muita raiva por qualquer coisa. E a raiva, ela está dizendo o que para nós? Qual é o aspecto positivo da emoção, dessa mensagem da raiva que o seu inconsciente está te trazendo? A raiva é a energia mais propulsora de realizações. A emoção da raiva nos põe em movimento. Só que não é aquela raiva para destruir e tirar o outro, mas é a raiva para eu produzir, para eu realizar alguma coisa. A emoção, a energia é a mesma. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós temos uma energia. Ela é neutra, essa energia. Qual a direção que eu vou dar para ela? Aí tem o seu eu, tem a sua presença de espírito. Então, quando tem uma situação que eu sinto raiva, eu sei que naquela situação está emergindo uma mensagem de que atue. Você tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Você tem que colocar a sua potência de ação.
Você não pode engolir isso, você não vai atacar nem destruir a situação, mas use de inteligência para saber qual é a solução que está emergindo aqui, que precisa da sua energia. E tudo isso são mensagens que a gente está dando para o universo. Se eu for carregando um monte de ira e aquela ira eu não coloco ela em ação, essa energia não é posta em movimento para a realização dos meus sonhos. Pelo contrário, ela vai ficando dentro de mim, o que vai me causando depressão. Porque são de coisinhas pequenas que a gente vai tumultuando o nosso campo energético. Não é uma grande tragédia. Quando acontece uma grande tragédia, já foi o acúmulo de coisinhas pequenas não resolvidas, né? Então, que mente idiota que eu tenho para estar criando esse monte de asneira na minha vida. Não é mesmo? A gente percebe como é que eu posso estar criando uma doença, como é que eu posso estar criando uma falência, como é que eu posso estar criando um desemprego, como é que eu posso estar criando uma solidão. A gente cria tudo isso. E o mais bacana é, quando eu vejo alguém com aquela vida bem assim, com aquela criação muito negativa e muito sofrida, eu falo, uau, que mente poderosa que você tem. Olha o que você conseguiu fazer com a sua vida, que é plena de amor, de prosperidade, de abundância, e você detonou com ela, você é demais. Sua potência é incrível. Agora vamos inverter, né? Vamos colocar essa potência na direção correta, que essa é a grande sacada nossa. Não é mesmo? Colocarmos a nossa potência mental na direção correta, onde a nossa comunicação com o universo se faz plena e abundante. Quando a nossa vida está na escassez, nós estamos também fazendo uma comunicação para o universo de que quanto menos, melhor para mim. É lógico que isso não é o que nós queremos, não é? Você fala quanto mais, melhor. Não é isso? Agora, quanto menos, melhor para mim, você entra na escassez e nessa pobreza mental que eu digo. Não é nenhuma pobreza ali de vida mesmo. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer para vocês? São as mensagens dúbias que nós mandamos para a nossa mente. E com essas mensagens dúbias, a gente cria uma cisão, primeiro na nossa mente, e essa cisão vai para o universo, e daí quando nós queremos projetar um sonho, também ele se dispersa. Que é quando você fala assim, mas por que eu coloquei algo que eu queria e de repente as coisas não aconteceram? Por que elas se desviaram? Tá indo tudo certo, de repente vai para um outro caminho. Então este de repente é porque existiu antes uma cisão interna. Então nós precisamos sempre unificarmos tudo isso. Unificar, trazer uma integridade com aquilo que você pensa, sente e faz. Este é o grande segredo de uma comunicação nossa com o universo. E o universo só vai ouvir você quando você se responsabilizar daquilo que está jogando. Quando eu disse, a sua mente cria a sua realidade, a sua vida está exatamente do jeito que você colocou. E não há nada de errado com o mundo, nem com a situação política, nem nada. Há algo sim de errado, que é como que você está direcionando o seu poder mental para isso. Quanto que você se responsabiliza por aquilo que você está criando, quanto que você realmente chega e fala, pera lá, não é isso. Então você consegue transmutar essa energia. Agora, quando nós começamos a transmutar a energia, eu quero me comunicar com o universo, o que é que eu preciso? Eu preciso aprender a manipular a minha energia. A gratidão é a emoção mais próxima do amor. Quem não desenvolve a gratidão não desenvolve o amor. Quem não desenvolve o amor não entra na frequência universal da abundância, porque essa frequência é de amor. E daí nós temos duas formas de gratidão. Nós temos aquela gratidão que é a gratidão por agradecer as coisas boas que me acontecem. Este olhar para o bom, e isso é muito bom. Quando você agradece porque alguém te fez algum favor, te fez alguma delicadeza, você recebeu alguma coisa, a gente fica feliz e consegue agradecer. Tem pessoas que nem isso conseguem. Agradecer, conseguir agradecer pelas coisas não agradáveis que te acontecem. Agradecer pelo problema que você está vivendo. Agradecer pelas situações chatas que te acontecem. Essa gratidão é a mais difícil. E a gente só consegue, às vezes, ter esta gratidão pelo ruim quando já se passou muito tempo. Então, se passou alguma coisa que aconteceu com você há 10 anos, você fala, nossa, eu sou muito grata, porque foi a partir daquilo que eu fui atrás disso, que eu consegui crescer e desenvolver. Esse é bom também, é um reconhecimento, mas ainda continua sendo um reconhecimento de coisas boas que você consegue observar. Agora, agradecer o ruim que te acontece
não o momento que te acontece. Sabe aquelas coisinhas que te desagradam ao longo do dia? Você passa um dia onde teve um monte de coisas boas, mas teve lá uma reuniãozinha que você não gostou do jeito que a pessoa falou com você, aquilo te deixou irado, aquilo te deixou, né? Aconteceu algumas coisinhas. Daí a pergunta que vocês vão fazer quando acontecer alguma coisa que te desagradou. A pergunta mágica que vai fazer com que você mude a sua vibração e entre na gratidão. O que eu preciso aprender? Qual é o aprendizado desta situação? Porque tudo na vida nos é atraído para que possamos aprender algo. Então, o que é que você atraiu essa situação? E ela se apresentou ali para você, por mais desagradável que seja. Se você se sentiu injustiçado, traído, desrespeitado, seja lá o que for, qual é o aprendizado? E ser grato pelo aprendizado. Quando você consegue ser grato pelo aprendizado, a situação que era desagradável já não existe mais. E dessa forma, imediatamente você neutraliza o que seria ruim. E você neutraliza imediatamente qualquer tipo de mensagem que você estaria dando para o universo de ruim. Por isso, quando acontece uma coisa ruim, vem sempre uma bolinha de neve, um monte de coisas ruins. Por quê? Porque a gente não tirou a gratidão, não tirou o aprendizado. Não neutralizamos o negativo e potencializamos para o positivo. Daí, na hora que nós estamos no sentimento real de gratidão, que você já está transmutando todas as suas emoções, gratidão pelo bom que recebe, gratidão pelo aprendizado das coisas ruins que te acontecem, daí você consegue trazer alguma coisa de bom. Tudo começa na sua mente. Tudo começa na mente. O seu sucesso depende mais de você do que de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já fez. Eu quero falar com você como construir na sua mente uma programação mental capaz de fazer de você um homem de sucesso. Em tudo que você colocar a sua mão. Como programar a mente de alguém? Você tem que dizer para ele o quê? Se você programa a mente de alguém, essa programação tem uma técnica e a técnica é dizer, número 1, o quê? A pergunta é, o que você ouviu até aqui? O que você está falando para os seus filhos? O que você está falando para a sua esposa? Para as pessoas que te amam, para as pessoas que precisam de você? E aí, o que você diz determina se você é o homem bom ou o homem mau. Antes de provocar qualquer mudança na nossa vida, a gente tem que entender o que está acontecendo de errado. Pessoas feridas vão ferir outras pessoas. Só que quando você é ferido por alguém, você pode perder a sua capacidade de fazer até aquilo que é simples. Uma criança, quando você pergunta para ela o que ela quer ser quando crescer, o que ela diz para você? Quando eu crescer, eu quero ser pintor, cantor, professor, médico, lixeiro. Quando eu crescer, eu quero ser palhaço. Quando eu crescer, eu quero ser policial. Eu quero ser artista. Não, filho, palhaço não. Se você disse palhaço não, você foi o homem bom ou o homem mau? Meu filho falou para mim que quando eu crescer queria ser palhaço. Eu disse para ele: filho, você vai ser o palhaço mais engraçado de todos, vai trabalhar no circo de alguém durante algum tempo, até que você vai aprender como criar o próprio circo. E quando você criar o seu circo, vai ser o mais famoso do mundo. Mas tudo que eu estou falando para vocês, os pais de vocês já fizeram isso. Você dizia o que você queria ser e o papai dizia: é isso, filho, acredita, pode sim. Não foi bem assim, né? Uma criança acredita que tudo é possível, ela vive a essência de Deus nela. O adulto, ele já não tem mais tanta fé como uma criança. Ele já não acredita em tantas coisas como uma criança. Ele já não é tão sábio como uma criança. É a mente de rico e a mente de pobre. Eu não estou falando de rico ou pobre de dinheiro, muito menos de espírito. Eu estou falando rico e pobre de possibilidades. A criança acredita em um mundo de infinitas
possibilidades, ela tem a mente de rico. E quando a gente acredita em limitadas possibilidades, a nossa mente é de quê? De pobre. Vocês entenderam que não é pobre de dinheiro? Então Deus nos fez com infinitas ou limitadas possibilidades? Infinitas. Mas por que a gente pode, ao longo da jornada, ter deixado de pensar assim? Não diga não para o sonho do seu filho, porque você não sabe o sonho que está dentro dele, que foi colocado por Deus. Quando você diz não para um sonho do seu filho, você é o homem mau. Mas eu não estou falando do seu filho, eu estou falando de você, porque alguém disse não para você. Você quer programar a mente de alguém? Diga para ela por quê. É por isso que uma criança que tem a essência de Deus dentro dela, quando a gente diz para ela, não faz isso, ela fala o quê? Por quê? Só que a gente se cansa e diz assim, porque eu sou seu pai, e eu sei o que é o melhor para você. Você negou ao seu filho aquilo que é a essência de Deus, que tem a ver com a mente dele. Ele pergunta por quê? Porque ele quer ser convencido por você. Por que eu não posso? Ninguém tem o porquê, ninguém tem uma resposta, ninguém diz nada. Essa criança cresce com a mente programada para infinitas possibilidades ou limitadas possibilidades? Limitadas. Você quer programar a mente de alguém? Diga para ela o quê? Diga para ela por quê? Repetição. Fazer isso de forma repetitiva. Você está entendendo hoje que palavras realmente têm o quê? Muito poder, não é pouco não. O quê? Por quê? De forma repetitiva. Intimidade. O que você diz para as pessoas? Por que você explica isso? De forma repetitiva, em um ambiente de intimidade, ou você decreta o sucesso para essa pessoa, ou o fracasso. Então essa é a programação. Eu preciso de um ambiente de intimidade. Intimidade programa. Com quem você está compartilhando a sua intimidade? Você está dando intimidade para quem? Intimidade, eu costumo dizer que é a chave que dá acesso às suas emoções. Quanto mais pessoas íntimas você tem, próximas a você, amigos íntimos você tem, mais pessoas têm acesso às suas emoções, mais pessoas têm condições de programar a sua mente. Qual é o programa de TV que você assiste? Qual é o livro que você está lendo? Quais são as amizades que você está cultivando, criando? Quais são as pessoas que você está ouvindo? Tudo isso está programando a sua mente. A mente foi programada. Só que se a mente foi programada, ela também pode ser reprogramada. E essa é a boa notícia. Mas para reprogramar a mente, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa. Só que eu preciso mudar o quê e o porquê. Deixa eu te explicar. 90% da população brasileira tem um QI, coeficiente de inteligência, na média. 5% está acima da média. 5% está abaixo da média. Mas não é o QI que define o seu sucesso. Porque quando a gente fala de programação mental, não é no QI, não é no cognitivo, não é no cérebro, é nas emoções. O seu sucesso depende de inteligência cognitiva e de inteligência emocional. 20% do seu sucesso como homem, na sua carreira, na sua família, com seus filhos, com seus amigos, com Deus, exige de você habilidades cognitivas. E não... Exige habilidades cognitivas e emocionais, mas 20% é cognitivo, 80% é emocional. Exemplo, fazer exercício físico é bom ou ruim para a saúde? Desde que não exista uma restrição médica, fazer exercício físico é bom? Nem todos fazem. Saber o que é melhor para você? Habilidades cognitivas. Fazer o que é melhor exige de você habilidades emocionais. Você sabe o que é o certo. Mas entre saber o que é o certo e fazer o certo, está faltando habilidades o quê? Emocionais. Aquela pessoa que fuma, ela sabe que fumar faz mal para a saúde? Sabe, cognitivamente ela está bem. Ela sabe o que é melhor. Ela sabe que ela precisa estar perto dos filhos. Ela sabe que ele precisa atender a sua esposa, a esposa dele, claro, sabe disso. Mas por que não faz? Porque está faltando inteligência emocional. A inteligência cognitiva a gente só perde se houver um acidente, um AVC, Alzheimer.
Mas a minha inteligência emocional pode subir, pode descer, pode aumentar e diminuir de acordo com os estímulos que eu deixo chegar aonde? Na minha mente. De acordo com os estímulos que dizem o quê, por quê, fazem isso de forma repetitiva e principalmente em um ambiente de intimidade. Meu filho pode acreditar que pode ser palhaço? Ele pode se transformar em um comediante bem remunerado, não pode? Meu filho pode dizer que pode ser lixeiro? Ele pode ser dono de uma indústria de reciclagem. Meu filho pode dizer que pode ser professor? E pode ser o mais famoso do Brasil. Eu não retirei dele possibilidades. Talvez retiraram de você. Não dê intimidade para pessoas que têm princípios e valores diferentes dos seus princípios. Porque essas pessoas, com a repetição, elas vão entrar na sua mente sem que você perceba. Se você der intimidade para alguém que pensa diferente, com o tempo você está pensando do mesmo jeito. E que dia que você vai perceber que você pensou diferente? Quando a dor aparecer. Quando a dor fazer você cair na real. Só que quando você é movido pela dor, você é movido em atraso. Porque alguma coisa tem que acontecer para você voltar para o caminho das infinitas possibilidades. Se você não mudar a sua mente, as coisas não vão acontecer. Você tem N sonhos para realizar, mas o que você vai realizar é aquele que você se preparou em mente, em cérebro, em emoção. Quais são os sonhos que você vai realizar? E todas as vezes que você está diante de um grande desafio, seu cérebro busca no passado um desafio semelhante, para te dar legitimidade. Esse é um funcionamento cerebral. Você está diante de um desafio, casamento, diante de um desafio, realização profissional. E uma das 3 coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa é se realizar profissionalmente, é fazer o que Deus colocou dentro dele, mas que as pessoas esconderam por meio das influências erradas. O palhaço é comediante, o lixeiro é empresário do ramo de reciclagem. Mas as pessoas que estavam próximas a você, a mim, quando nós éramos crianças, não acreditavam nisso e programaram a nossa mente também para não acreditar nisso. Está na hora de voltar a ter mente de uma criança. Mas uma mente de uma criança para começar, porque para executar você precisa ser um adulto. O que você vai realizar? O que é ser feliz? Ser feliz é ter prazer naquilo que você faz. Ser feliz é se entregar. Engajamento. Eu gosto, tenho prazer e também me entrego. Ser feliz também é fazer isso porque existe um propósito. 3 coisas que concretizam a felicidade na sua vida: prazer, entrega e propósito. Prazer e engajamento só permanecem na sua vida se você descobrir o propósito. Não importa se você nasceu para pilotar um avião, não importa se Deus colocou isso dentro de você. Se o homem mau entrar, ele pode ocultar isso de você. E você pode perder a sensibilidade de fazer escolhas corretas, mesmo que elas sejam simples. A mente é uma arma poderosa. Ela pode nos escravizar ou nos fortalecer. Ela pode nos mergulhar nas profundezas da miséria ou nos levar às alturas do êxtase. Aprenda a usar o poder da mente com sabedoria. Três segredos para expandir a sua mente. A vida apresenta muitas dificuldades, muitas possibilidades, oportunidades. A vida pode ser bela, pode ser difícil. E todos nós que passamos pela vida enfrentamos todo tipo de situações e dificuldades. Tem pessoas que passam pela vida e crescem, porque tem uma mente aberta, uma mente que aprende com as circunstâncias adversas. E outros são tão marcados pelas dificuldades, pelas dores que a vida impôs ao longo da sua história, que são pessoas
que passam a vida inteira sofrendo, acreditando que a vida é ruim, que a vida é amarga e que tudo é exatamente desse jeito. A diferença entre as pessoas tem a ver com a mentalidade delas, com a mente que eles têm. Pessoas que ampliam a sua mente, que crescem, que aprendem com as circunstâncias e se valem das oportunidades para crescer, são pessoas que vão fazer diferença nesse mundo. E eu espero demais que você seja uma pessoa que faça a diferença. A primeira lição, gente, é: aprenda continuamente. Que nós constantemente devemos estudar, devemos aprender, devemos estar o tempo inteiro desenvolvendo a nossa vida. Pessoas com uma mente ampla, gente, são ávidas para evoluir. Elas não acham que elas alcançaram o conhecimento de que elas precisam. Elas estão sempre querendo ir além. Não se contenta. Aliás, eu quero dizer que isso faz muito bem para o teu cérebro. O teu cérebro, como qualquer outro órgão do seu corpo, quando ele não é usado, ele tende a adoecer. Pessoas que param de ter atividades intelectuais têm maior probabilidade de adquirir Alzheimer. O aprendizado, ele amplia as nossas conexões neurais. O nosso cérebro é plástico. Agora, eu não estou falando só do ponto de vista da saúde. Talvez você já tenha uma profissão, ou você domine um talento, uma habilidade que você acha que alcançou já o nível suficiente. Mas nunca é o suficiente. Sempre tem algo novo para aprender. Eu quero sempre aprender algo novo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Por quê? Porque quem aprende se desenvolve ampliamente e se torna uma pessoa mais relevante. Pessoas com uma mente ampla são aprendizes. O tempo inteiro. O tempo inteiro eu posso estar aprendendo alguma coisa. Então eu quero dizer para você que na tua área profissional, não se considere um expert. Seja alguém que queira aprender sempre. Porque quando você amplia a sua mente, você adquire novos patamares. Sabe qual é o erro de muita gente que não prospera? Não estão abertos para aprender. Não são humildes para admitir que tem algo na vida que precisam melhorar. Então gaste tempo. Em primeiro lugar, analisando qual é a área da sua vida que você precisa melhorar. Qual é a área na sua vida que você precisa estudar. Depois que você decidiu qual que é aquela área, faça. Dê o primeiro passo. Procure mentores, procure pessoas que possam agregar valor à tua vida, ao teu conhecimento. A mente sempre pode ampliar. A gente pode crescer através da leitura, na vida espiritual, lendo a Bíblia, lendo livros, estudando cada vez mais, porque quanto mais conhecimento você adquire, mais a sua mente fica preparada para a vida. Dizem que inteligência é a capacidade que o indivíduo tem para resolver problemas inéditos. Então a minha dica para você: aprenda, estude todo dia, aproveite o seu tempo para que a sua mente tenha um repertório ao longo da vida que te dê condições de enfrentar as dificuldades e vencê-las. Então, a segunda lição que a gente precisa aprender para ter uma mente ampla é ouvir com intencionalidade. Ouvir com intencionalidade é um ato de humildade. Quando eu digo ouvir com intencionalidade, eu estou dizendo ouvir prestando atenção. Por quê? Porque ouvir todo mundo ouve. Ouvir com intencionalidade é dar atenção àquilo que se faz. E que por mais que você saiba, você tem que estar ouvindo com intencionalidade. Porque quando você ouve com foco, com intenção, você aprende. Se você não ouvir com vontade, com foco, você não vai aprender.
Mas quando você ouve com intencionalidade, você vai aprender. Então isso significa que isso é um ato de humildade. Existem pessoas herméticas, pessoas fechadas, pessoas que, eu sempre fiz assim, então vai continuar assim. São pessoas que não se abrem para a vida, não se transformam, não desenvolvem, não progridem. Por quê? Porque são fechadas para aprender. Até mesmo o indivíduo instruído pode crescer em habilidade. Ninguém precisa ficar a vida inteira incorrendo no mesmo erro. Por mais velho que você seja, você pode aprender. Então, uma excelente maneira de você ampliar a sua experiência de vida é ouvir as pessoas que têm expertise, que têm experiência numa área, que têm história naquela área de interesse que você quer aprender. Então, ouça com intencionalidade, porque ouvir com intencionalidade é um ato de humildade. Em primeiro lugar, você tem que ser humilde para saber que não sabe tudo, e se não sabe tudo, tem que aprender. Eu sempre digo, que pessoas que tomam decisões sem ouvir pessoas mais sábias quebram a cara. Se você quer abrir um negócio, procure um empresário para que ele te fale sobre aquela área. Se você está com um problema espiritual no teu relacionamento matrimonial, procure um conselheiro. É muito importante ouvir alguém que já tem experiência. Corta caminho, mentores cortam caminhos para você. Procure alguém que já viveu, que já tem aquela experiência, e pergunte a ele quais são os percalços, quais são as dificuldades e como eu posso tornar o meu sonho em realidade. Hoje nós estamos vivendo um tempo de uma competitividade enorme em todas as áreas da tua vida profissional, em todas as áreas. Aqueles que conhecem mais saem na frente. Mas o conhecimento não vem por osmose, ele é buscado. Então, o ouvir tem que ser intencional, porque você pode aprender com qualquer um, até com as pessoas mais simples. Você pode aprender. Porque às vezes a sabedoria não está com os doutores, mas está com as pessoas simples. Então Deus quer que você se torne um ouvinte intencional. No nível espiritual, procure aprender com os gigantes. No nível intelectual, leia muito, tenha mentores que te inspirem. Não se contente com o seu nível. No nível relacional, ouça o que o outro tem para dizer intencionalmente, procurando sempre compreender o coração. O sábio é aquele que não conhece simplesmente todas as coisas. É aquele que está todo o tempo aberto para aprender. E no relacionamento com as pessoas, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, esteja pronto para negociar, esteja pronto para ceder. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai ter amigos para a vida inteira. Mas pessoas que não estão prontas para abrir, para mudar, para transigir, são pessoas que perdem pessoas preciosas na sua vida. A terceira lição, queridos, e a mais importante delas, é colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é muito importante, mas no teu coração, para que a tua mente esteja aberta, para que a palavra de Deus possa transformar a tua maneira de entender a vida. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, se você começa pelo caminho errado, você não vai chegar no lugar certo. Começar bem, temendo a Deus, é o princípio de uma vida de vitória, de sabedoria, de alegria, de ajuntamento, de prosperidade, em todos os níveis, espiritual, relacional, profissional. Agora, na vida das pessoas, muita gente começa pelo caminho errado e nunca pega o retorno. Porque se você continuar no caminho errado, você não vai chegar no lugar certo. Que qualquer que seja o caminho da tua vida, pode ser no teu casamento, pode ser na tua profissão,
Pode ser no teu relacionamento com os seus filhos. Se você não começar temendo ao Senhor em tudo que você fizer, o final desse caminho é morte. Por isso que a Bíblia está dizendo que os loucos desprezam esse ensino. E tem gente que pensa que vai continuar fazendo as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Isso quem falou foi Einstein. Isso é um aforismo, isso é um provérbio. É impossível você fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Então o princípio da sabedoria é você começar temendo a Deus. Em tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Quando a tua mentalidade vai por um lado e Deus diz que é para o outro lado, engole o orgulho e toma o caminho certo. Engole o orgulho e pega o retorno. Porque se não pegar o retorno, não vai chegar no caminho certo. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Prioridades corretas. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, você vai ter muitas decepções. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que pensa que pode colocar Deus em primeiro lugar na salvação. Quem te disse? Quem te disse que você, na tua vida profissional, Deus está em segundo lugar? Ou em terceiro, ou talvez em lugar algum? Quem te disse que na tua vida matrimonial você pode lidar do jeito que você quer? Como alguém pode ser feliz e ter todo o dinheiro do mundo e ter a família com os filhos desviados nas drogas, na prostituição? Não, ninguém é feliz desse jeito. O princípio é esse: ou Deus é prioridade na tua vida, ou você vai ter fracasso em alguma área. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O valor da vida não reside no número de dias, mas no uso que nós fazemos deles. Um homem pode viver muito e ainda assim viver pouco. A verdade é que você pode viver do jeito que você quiser, mas você a viverá só uma vez. Todos nós temos defeitos. Nós somos humanos, somos pecadores. Mas uma coisa Deus quer que você entenda: para que você seja abençoado, você tem que dar o primeiro lugar para Ele de verdade. Se Deus não for o primeiro na tua vida, as coisas vão dar errado, meu irmão. É que aquilo que você ama, aquilo que está em primeiro lugar no teu coração, é aquilo que te atrai. Existem muitas pessoas que são atraídas pelo dinheiro e vivem para o dinheiro, e o dinheiro, ao invés de ser um instrumento, é um fim, e aí escraviza. E há tantas pessoas cheias de dinheiro, mas que a família é destruída, a vida não é completa, não é plena. Mas pessoas com mentes amplas são pessoas ávidas por aprender. São aprendizes de uma vida inteira. Que pessoas com mentes expandidas precisam ter entendimento das realidades eternas. De que adiante ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma mente expandida precisa necessariamente de obedecer esses 3 princípios: aprender continuamente, ouvir intencionalmente e colocar Deus em primeiro lugar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amazing Grace. Quando nós falamos de fé, nós falamos da nossa força suprema de nos conectarmos ao poder da criação. Um homem sem fé, eu digo que é um homem perdido na sua própria solidão, no seu próprio distanciamento de quem ele realmente é. Quando a gente fala de fé, a gente logo associa a fé em Deus. Aquela pessoa tem fé em Deus. Mas como que a gente pode, às vezes, ter fé em Deus se nós perdemos a fé em nós
e até a fé no próprio ser humano. Perdemos a fé na criação de Deus. E eu digo que hoje se faz presente a gente resgatar o nosso poder, o poder de nós nos conectarmos, o nosso poder de amor, de solidariedade. E é por isso que eu falo tanto do resgate do nosso poder mental. Porque o que é a nossa mente? Senão também a ferramenta, o instrumento que Deus nos deu para podermos usar o nosso poder mental na atração de todas as coisas boas que almejamos. Para poder usar esta ferramenta magnífica para conquistar os nossos sonhos. Porque quando nós conquistamos os nossos sonhos, um sonho sonhado por um ser humano não está isolado de todos os seres humanos. Então, quando você tem um sonho na sua alma, quando você fala, eu quero uma coisa, e de repente você começa a colocar um monte de obstáculos, mas isso não é possível, não vai dar certo, não é para mim, eu não mereço, eu não sou capaz, não vai dar. Tudo isso vai minando a sua força, vai minando o seu poder. E quando você vê o seu poder sendo minado, automaticamente você desconfia do poder do Criador. É a hora que as nossas orações, elas não são orações de elevação e de encanto e de agradecimento, mas são orações de pedintes, de súplica, de dor, de até dúvida se irão nos ouvir ou não. E quando nós oramos dessa forma, a gente não está se conectando com Deus. Nós estamos nos conectando com a pobreza que criamos dentro de nós, com a falta de força e de fé em nós. Nós estamos no sentimento de solidão. E o que é solidão se não estarmos apartados do Criador? Uma vez que somos seres interconectados pelo grande éter cósmico, do fluido universal do amor, quando nós nos desconectamos deste fluido, é que nós sentimos solidão. Achamos que estamos só, navegando só, num rio que não tem para onde ir. E é aí que os nossos esforços caem em vão. Quando você descobre, desperta o poder imensurável que a sua mente tem de criar a sua realidade, você começa a se sentir parceiro de Deus, co-criador do Criador. E quando você assim se sente, a sua fé se estabeleceu. Não uma fé cega, mas aquela fé convicta, que você pode enfrentar qualquer obstáculo. Você sabe que todas as pedras do caminho são sinais que te conduzem a Deus, te conduzem à sua perfeição. Que você pode sim sentir dor por alguma situação, mas você jamais entrará no sofrimento intermitente, porque você sabe que essa dor é um sinal para você despertar, para você crescer, para você alavancar, para você ir adiante. E toda vez que nós falamos desta força que o ser humano tem de sair das cinzas e encontrar uma luz no túnel, nós estamos dizendo que essa força é o quê? É Deus dentro dele. Quem é que te move? É o poder do Criador. Quem é que te paralisa? É o medo. Medo de não pertencer ao que já é pertencente. Medo de não estar aonde está. Medo de ter que arregaçar as suas mangas e trabalhar. De produzir. De realizar. Medo do que vão pensar se você fizer as coisas e elas não saírem ao seu contento. É o ego que fica na frente. É a vaidade do ego. Todo medo tem uma parceria com o pecado da vaidade. Porque o medo te paralisa, não porque há um problema ou uma dificuldade real, mas porque a gente entra na loucubação. E se não der certo? Como eu vou lidar com um sentimento de fracasso? E se não der certo? Como eu vou lidar com o meu sentimento de incapacidade? Então é melhor eu cruzar os meus braços e ficar paradinho, vendo todas as coisas acontecerem e ficar aqui o tempo inteiro, me encharcando de um monte de sentimentos negativos, minando a minha potência, me apartando do fluxo da vida. É mais fácil, é mais doloroso, é sofrimento. Aquilo é sofrimento. Agora, quando você diz, eu tenho um sonho,
Eu quero algo, eu quero realizar, eu quero transformar a minha vida, eu quero transformar a vida de milhões de pessoas. Eu quero ser um polo de luz, atraindo amor. Eu quero ser um canal do Criador aqui na terra. Vós sois a luz na terra, disse-nos Jesus. Nós trazemos a potência da luz. Agora, se você tapar essa luz com os medos, você nega a divindade. E aí não adianta conclamar, dizendo sim, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na vida, eu tenho fé, sendo que você não arregaça as mangas e vai em ação na vida. Fazer, trabalhar. O Pai trabalha até hoje, eu também trabalho, também disse-nos Jesus. O trabalho é edificante, porque no trabalho nós trazemos a nossa pérola preciosa, a pérola dos nossos talentos. Quem coloca os seus talentos em ação, transforma o mundo. E todo ser humano tem a sua pérola preciosa. Se você está aqui, vivo neste momento, há algo que você se comprometeu a trazer para a terra, a trazer a sua pérola preciosa. E se você não traz a sua pérola preciosa, por medo, você simplesmente apaga a sua condição natural de ser canal de luz, de condutor de Deus. Cada vez que você cruza os seus braços na não realização da sua pérola preciosa, na contribuição para o nosso mundo, você está minando a sua potência mental, minando a sua potência de vida, minando o fluxo de Deus sobre a sua vida e sobre todos que te cercam. É mais fácil dizer, eu não sei que talento eu tenho, eu não sou boa em nada. É bem mais fácil. Você pode sentar num banquinho cômodo daquela pessoa que se vitimiza, achando que todo mundo é bom menos você. Mas saiba que isso é só porque te falta conexão e fé. Então a fé em Deus, a fé na vida, começa com a fé em você. E daí eu te pergunto, o quanto você bate a mão no peito e cacifa algo que você faz? O quanto que você se olha no espelho e você diz, eu tenho orgulho desse cidadão que eu olho. Eu admiro esta pessoa que eu estou vendo refletida nesse espelho. O quanto de boca cheia você fala isso sem uma vaidade, mas simplesmente por se orgulhar dos seus feitos. Os seus frutos devem te trazer alegria. E quando os seus frutos te trazem alegria, você resgata a sua fé em si. Quando os seus frutos te trazem alegria, é porque os seus frutos não abasteceram apenas a você, mas eles se multiplicaram. Um fruto posto no mundo, alicerçado nos seus talentos e na sua disposição em ajudar, em colaborar, em servir. Este é o fruto que você deve se orgulhar. E é este fruto que abre caminhos na vida de todos nós. Imagine se cada ser humano pegasse um pouco do seu tempo, ou todo o tempo que ele tem de vida, e o único ideal, a única força que o move, todos os dias, seria como eu posso, neste dia, ajudar mais pessoas. Se todos os dias você tivesse este lema, com certeza você brigaria menos, criticaria menos, falaria muito menos mal das pessoas e aproveitaria todo o seu tempo para ver como ajudar. Você não iria usar as suas palavras para ofender nem magoar, nem para destruir ninguém, mas iria reconhecer o bom de cada um e iria gritar, vamos juntos, você tem uma potência, eu tenho outra, vamos unir as nossas forças no bem. Imagina um mundo lindo que seria. Você saber que você está se encontrando com uma pessoa qualquer na rua e que essa pessoa está te desejando o bem só porque você é um ser de Deus, um ser do amor. Será que existiria esse sentimento de solidão? Será que existiria esse sentimento
de que não faço parte deste mundo? Claro que não. A mente humana é extraordinária. É a mente humana que torna o homem semelhante a Deus. Não é o corpo do homem, mas é a capacidade de pensar, de decidir, que nós temos e recebemos de Deus. E essa capacidade está na nossa psique, na nossa mente, na nossa inteligência. Porque as minas de ouro podem esgotar. O mercado de ações pode ser abalado. Os investimentos imobiliários podem quebrar quando a bolha estoura. Mas a mente humana sempre terá um capital para transformar a sociedade, para transformar você como indivíduo, você como família, você como cristão, você como trabalhador, você como profissional. O indivíduo que pensa não é manipulado. Você tem uma mina de ouro dentro de você. Um traço comum de todos os que são vencedores: uma mente avançada. Uma mente capaz de pensar, de entender, não só a si mesmo, mas o mundo no qual vive. Como podemos progredir na nossa vida em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida? Porque sem dúvida alguma, se você não tiver uma mente que progrida, que avance, a sua vida como um todo não progredirá. Na verdade, a mentalidade faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Porque pessoas que pensam, que refletem sobre a sua condição interior, podem progredir. Pessoas que interpretam bem a sua realidade podem progredir. Uma mentalidade avançada, portanto, ela é tanto uma capacidade de discernir quem eu sou, como também a capacidade de discernir o meio ambiente no qual eu vivo. Nós somos, de certa maneira, subproduto do meio no qual vivemos, do lar onde fomos criados, da cultura na qual fomos criados. E muitos dos traços da nossa mentalidade dizem respeito a isso. É por isso que você vê pessoas que foram criadas dentro de um ambiente de crítica se tornam amargas e críticas. Pessoas que foram criadas em ambientes positivos, amorosos, cujos pais encorajaram, são pessoas que têm facilidade de encorajar os outros e olhar o lado bom das coisas. Agora, não importa qual tenha sido o seu background, não importa qual tenha sido o seu pano de fundo, o que importa é que é possível sermos transformados na nossa mentalidade. Mudança de mentalidade. Que coisa boa a gente saber que nós podemos mudar a mentalidade. Se você não fizer um esforço, se você não compreender, se você não autoavaliar-se, se você não decidir mudar, você não vai mudar naturalmente. As coisas não acontecem por acaso, as coisas acontecem como resultado de uma decisão. Ela só acontecerá se você se dispuser a trabalhar. É importante que você saiba também que boas ideias raramente vêm ao encontro de alguém. É difícil alguém estar andando na rua e vir uma boa ideia. Geralmente uma boa ideia é resultado de muito trabalho. Muitas horas de trabalho, de transpiração, para um pouco de inspiração. Você ter uma mente avançada não vai acontecer por acaso. Então é muito importante que você decida querer ser transformado na sua mente. É que a mudança da mentalidade é difícil. Albert Einstein, um dos maiores pensadores do século XX, judeu, disse: pensar é um trabalho duro, é por isso que tão poucos pensam. Mas a verdade é que as pessoas não gostam de pensar. Elas preferem deixar como está, para ver como vai ficar. As pessoas preferem ser levadas por outros que pensam. Mas saibam vocês, os que pensam comandam os que não pensam. Precisamos entender que a mudança de mentalidade é um grande investimento. Vale a pena investir na mudança de mentalidade.
Como é que a gente faz para adquirir uma mente, uma mentalidade avançada? Expor-se a bons pensadores. Se você não gosta de ler, precisa gostar. Se você não gosta de estudar, precisa gostar, porque existem maneiras e maneiras de aprender. Existe uma maneira formal, existe uma maneira mais lúdica. A criança ela aprende de maneira lúdica, mas quando você vai crescendo, os temas vão se tornando mais densos. Você tem que aprender sobre tudo. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo que você vive, porque senão você será presa fácil para o inimigo. Você tem que ter argumentos e contra-argumentos para toda e qualquer seta que o inimigo lança na tua vida. E para que isso aconteça, você tem que se expor, tem que estudar, tem que ouvir. Hoje existem aulas, palestras pelo YouTube, na internet. Seja uma pessoa estudiosa, exponha-se ao ensino, principalmente aos bons ensinos, para que você tenha preparo para poder lidar com esse mundo. Mudança de mentalidade. Se você quer progredir na vida, não tem jeito, tem que passar por isso. Agora depende de você, ninguém vai poder enfiar na tua cabeça que você tem que mudar. É você que tem que decidir mudar. Coloque-se no lugar que o ajudará a adquirir uma mentalidade avançada. Encontre lugares para mudar a sua mentalidade, lugares onde estimulem a sua criatividade, a sua plenitude, a sua honestidade, a sua paixão. Lugares que estimulem a sua fé, a humildade, o amor, a generosidade, a adoração, a bondade, a alegria, a paz. Estimule as suas emoções para criar bons pensamentos. O tempo certo é o agora. A hora de mudar a mentalidade começa hoje. Lembre-se, boas ideias têm vida curta. Decisões corretas têm que ser tomadas na hora. E essa combinação é impossível de ser vencida. Assim como cada pessoa, cada pensamento tem o potencial de se tornar algo muito grande. Uma pessoa deveria pensar como um homem de ação e agir como um homem de pensamentos. Por quê? Porque pensamentos divorciados de ações não produzem nada. Não adianta você ser um pensador e nunca traduzir aquilo em ações. Mas ações divorciadas de pensamentos produzem desastres. Pessoas que agem motivados, impulsionados, dirigidos por uma mente avançada, são vencedores.